Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. O atual conflito armado na faixa de Gaza vem sendo caracterizado por cenas muito impactantes, com a violência atingindo especialmente a população civil. São milhares de mortos, número que vem aumentando significativamente todos os dias. Professor Dalari, o que o senhor tem a dizer sobre essa situação horrível? O horror provocado pelas cenas do conflito armado em Gaza é indescritível, cara Simone. O enorme número de vítimas na população é assustador. A violência atinge de modo brutal a população civil não combatente, com milhares de crianças entre essas vítimas. Para além da discussão sobre as razões dessa guerra e seus desdobramentos, o esforço imediato e maior da comunidade internacional deve ser no sentido da implementação de um cessar-fogo, com a paralisação dos combates. Há uma negociação nesse sentido, envolvendo Israel e países árabes, mas que até agora não produziu efeitos. O conflito foi desencadeado por ataques terroristas contra a população civil de Israel, perpetrados em outubro do ano passado pelo grupo Hamas, que controla parte do território sujeito à administração da autoridade palestina. Nesses ataques, morreram mais de 1.400 pessoas e houve a tomada de reféns, muitos ainda retidos pelo Hamas. No mesmo mês de outubro, teve início a reação militar de Israel com ataques aéreos, bombardeios e a invasão da faixa de Gaza, ocasionando milhares de mortos. A brutalidade da ação terrorista do Hamas contra a população civil israelense foi seguida pela brutalidade da ação militar israelense, que acabou tendo por alvo a população civil palestina. E aí está a principal marca dessa guerra. A imensa maioria das vítimas não é formada por soldados, mas pela população não combatente. Essa constatação é importante, pois se há uma dimensão política a ser considerada na avaliação da situação, há também uma dimensão jurídica, que se traduz pelo avanço do direito internacional na qualificação das ações contra a população civil como ilegais e mesmo criminosas. Professor, de que maneira a aplicação do direito internacional pode ter resultado para a superação desse quadro dramático? Em uma situação politicamente complexa e muito radicalizada, dificilmente uma solução jurídica irá provocar a paralisação imediata do conflito em Gaza. No entanto, a presença do direito internacional poderá contribuir para acelerar o fim das hostilidades e, principalmente, para embasar medidas de punição e reparação posteriores ao conflito. O direito internacional conta com regras que procuram constranger tanto as partes em um conflito armado, como os próprios indivíduos responsáveis por ações bélicas ilegais, especialmente quando tem por alvo a população não combatente. A Convenção contra o Genocídio, de 1948, e as Convenções de Genebra, de 1949, podem acarretar a responsabilização de países e grupos armados. Já existe em julgamento na Corte Internacional de Justiça uma ação judicial proposta pela África do Sul, que acusa Israel de promover o genocídio da população palestina. E desde 2002 existe o Tribunal Penal Internacional, inspirado em experiências anteriores, como o Tribunal de Nuremberg, que funcionou após a Segunda Guerra Mundial. Esse novo tribunal se destina a julgar indivíduos acusados da prática do crime de genocídio, dos crimes contra a humanidade, dos crimes de guerra e do crime de agressão. Nesse caso, os dirigentes políticos e os comandantes militares do Hamas e de Israel poderão ser responsabilizados individualmente, já que a Palestina, onde se situa a faixa de Gaza, reconhece a competência do tribunal. É importante que esses julgamentos realmente ocorram, como forma de resposta da comunidade internacional diante da situação dramática da faixa de Gaza, mas também com a finalidade de contribuir para a redução da possibilidade de que tragédias como essa voltem a ocorrer. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Pedro Dalari. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.